Bom, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar X4B, em parceria aí com a Autodesk, mais uma vez, né? O webinar de hoje ele tem o tema de colaboração eficiente com a Autodesk Docs, as melhores práticas para equipes de projeto, tá? Essa é uma série de 3 webinários que a gente fez com esse tema de Autodesk Docs. O nosso primeiro webinar foi no mês passado, ali no dia 17, se eu não me engano, teve como um tema Introdução ao Autodesk Docs, transformando a gestão de documentos em projetos de construção. Então, caso você não tenha conseguido assistir esse webinar, manda um oi para a gente aí no chat que a gente manda o link para vocês, tá bom? E aí, nós teremos esse webinar hoje e provavelmente o próximo será no mês que vem, em dezembro, para a gente encerrar o ano aí com chave de ouro. Então, já aproveitando a deixa, já peço para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, acompanhar as nossas redes sociais, seguir a gente lá, que todas as informações dos nossos eventos, dos nossos webinars, das nossas lives, a gente posta por lá, tá bom? Então, para saber em primeira mão, é só acompanhar a gente nas redes sociais. Então, antes de a gente começar, de fato, nosso webinar, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Inine Santos, eu integro aqui o time de marketing da X4B e vou falar um pouquinho da X4B antes de passar a palavra para a nossa especialista técnica, Juliana Conde, que é quem de fato vai passar aí o conteúdo para vocês, tá bom? Então, pessoal, a X4B é uma empresa de tecnologia que desenvolve algumas soluções de negócios com foco em transformação digital, redução de custos e aumento de resultados. Com mais de 15 anos de atuação no mercado, mais de 4 mil clientes, cerca de 300 colaboradores, a gente conta aí com escritórios em 8 regiões estratégicas do Brasil, além de equipes de desenvolvimento e inovação dedicadas, tá? Também temos aí uma equipe de suporte especializada e uma atuação especializada tanto no setor público quanto no setor privado. A X4B ela conta com filiais representantes em todo o território nacional, proporcionando assim interação e agilidade nos seus projetos. Os nossos escritórios estão localizados em São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Ceará e etc. A nossa matriz ela fica em São Paulo, mas hoje eu falo do Rio de Janeiro. A X4B ela conta com 4 pilares estratégicos, tá, pessoal? Sendo eles gestão de negócio e inovação, infraestrutura e colaboração em nuvem, segurança e design e engenharia. O nosso webinar de hoje, falando um pouquinho mais de Autodesk Docs, ele se encontra nesse 4º pilar de design e engenharia. Dentro desses pilares, a gente encontra uma gama de soluções aí, sempre com parcerias com os líderes internacionais em tecnologia. Então, aqui a gente pode fazer desde a parte de migração para nuvem, consultoria, a parte de LGPD, a parte de customização e etc. Dentro dessas soluções, aqui vocês encontram alguns dos nossos parceiros, né, líderes aí em tecnologia mundial. Aqui você encontra alguns dos nossos clientes do setor privado, o Banco BGM, 1001, Cometa, entre outros. Aqui vocês encontram clientes do setor público também. E é isso, pessoal. Essa é a minha parte, né? Eu vou deixar a palavra com a Juliane, quem de fato manja do assunto, quem de fato conhece o assunto. Então, qualquer pergunta, vocês podem mandar no chat, que a gente vai estar acompanhando e respondendo por lá mesmo, tá bom? É isso, vou passar para a Juliana e bom webinar para vocês. Até a próxima. Obrigada, NN. Obrigada, pessoal, por estarem aí acompanhando o nosso segundo webinar da solução Autodesk Docs. Então, vamos aí para uma apresentação. Para quem não assistiu o primeiro webinar, né? Uma breve apresentação minha. Meu nome é Juliana, eu sou engenheira de vendas Autodesk aqui na X4B. Sou formada em engenharia civil pelo Mackenzie, com pós-graduação em engenharia sanitária e atuo na implantação do BIM para empresas da área de infraestrutura, né? Então, projetos de rodovias, área de saneamento, e, além disso, sou também instrutora certificada
da Autodesk, ministrando treinamentos do Civil 3D, do InfraWorks, inclusive do Autodesk Docs, certo? Eu deixo aqui meus contatos, né, o e-mail, LinkedIn, para caso você não esteja aí assistindo ao vivo o nosso webinar de hoje, eu fico à disposição aí no e-mail para sanar dúvidas de vocês, tá? Qualquer dúvida que ficou aí depois da apresentação, tá ok, pessoal? Então, a agenda proposta aí da apresentação de hoje é a gente fazer uma breve introdução do Autodesk Docs. Então, como eu disse, a gente já teve o nosso primeiro webinar a respeito da plataforma Autodesk Docs, onde a gente elencou ali as principais funcionalidades de maneira geral do Docs. E hoje a gente vai aprofundar aí na segunda parte, um pouco mais na prática, algumas funcionalidades mais específicas do Docs. Então, a gente vai ver aí a questão de revisões, como que a gente cria fluxos de trabalho de aprovação de arquivos. Vamos ver sobre as transmissões, que é um jeito aí de compartilhar documentos com os membros do projeto, e também falar sobre como criar problemas e gerenciar essas possíveis não conformidades que podem aparecer aí no nosso projeto. Então, o Autodesk Docs é uma plataforma em nuvem para gerenciamento de documentos e fluxos de trabalho para qualquer tipo de projeto da área aí de arquitetura, engenharia e construção. Então, utilizando o Autodesk Docs, a gente tem aí a certeza que todos os membros das equipes vão ter acesso às informações atualizadas pertinentes que cada um precisa, né? Então, entre as funcionalidades, as principais funcionalidades do Docs é o controle de documentos, de arquivos do projeto, e a questão de permissionamento. Então, a gente viu lá no primeiro webinar, né, que a gente consegue configurar toda a questão de permissão dentro da plataforma. Então, dentro de um projeto, a gente tem a questão de hierarquia, né? A gente tem o gerente, o arquiteto, o engenheiro, o analista, estagiário, e conseguimos, dentro do Autodesk Docs, configurar as permissões que cada membro vai ter ali dentro da plataforma. Então, quem vai poder carregar arquivo, quem vai poder visualizar arquivo, fazer download dos arquivos que já estão dentro da plataforma, quem vai poder apagar. Então, toda essa configuração é feita aí dentro da plataforma. Tá? Também temos a questão do versionamento de documentos. Então, o Autodesk Docs automaticamente reconhece quando um arquivo é carregado pela primeira vez e ele automaticamente coloca aqui, né, dá para ver aqui na coluna versão, como V1, né? Então, automaticamente esse arquivo se torna a primeira versão. E quando carregamos esse mesmo arquivo pela segunda vez, né, numa nova revisão, ele já muda automaticamente aqui para V2 e assim por diante. E essas versões que vão ficando anteriores, né, essas versões que vão se tornando obsoletas, vão sendo armazenadas aqui dentro da plataforma e ficando no histórico aqui do arquivo e pode ser acessado ali pelo administrador do projeto, né? Então, o histórico aqui de todas as mudanças do projeto que aconteceu aqui nesse arquivo ao longo do projeto podem ser facilmente acessadas pelo administrador, né? Então, não tem aí o perigo de se perder, né, uma versão anterior de algum arquivo, caso haja necessidade de fazer alguma conferência em uma versão anterior, e também não temos aquele problema de ter ali uma versão obsoleta disponível ali para
as equipes, né, para a obra, por exemplo. Né? E também aqui com o Autodesk Docs, a gente também tem a questão da aprovação desses documentos, né? Então, ali o fluxo de revisão também pode ser gerenciado dentro do Docs. Então, diferentemente aí de um armazenador, né, de arquivos que a gente tem aí no mercado, então OneDrive, Google Drive, que armazenam apenas esses documentos, com o Autodesk Docs a gente também consegue criar um fluxo de trabalho para fazer as revisões. Então, definir ali, a gente vai ver hoje na prática aí como que a gente cria, né, esses fluxos de trabalho, define aí quem vai ser o responsável por qual etapa da aprovação do arquivo. Então, com o Docs, a gente também consegue configurar esse tipo de fluxo de trabalho do projeto. E onde o Autodesk Docs está inserido na colaboração de projeto. Então, quando a gente fala da transformação digital que vem acontecendo na indústria da construção, a gente vê que novas tecnologias e novas ferramentas foram se inserindo ao longo dos anos no nosso dia a dia de projeto, certo? Então, lá na década de 80, começou a transição nos escritórios de projeto da prancheta para o AutoCAD, né, que foi a primeira grande transformação que ocorreu aí no nosso tempo contemporâneo, do modo de se projetar. Tendo como o centro dessa mudança justamente a digitalização. Então, antes os projetistas, os engenheiros e os arquitetos desenhavam seus projetos no papel, né, na prancheta, com a caneta nanquim, e com o advento do software AutoCAD, da possibilidade de acesso dos escritórios, né, terem mais acesso e possuir os computadores, ocorreu essa mudança da ferramenta de desenho. O que causou uma grande, né, isso causa uma grande melhora na produtividade e no processo aí de se projetar. Então, antes, no papel, se acontecesse algum erro no desenho, por exemplo, era um transtorno para arrumar o erro, já que já com aqui o projeto sendo executado no computador, né, no AutoCAD, caso o projetista erre no desenho, né, de uma linha, por exemplo, é só apagar com um simples comando, né? Aí já por volta ali dos anos 2000 foi se inserindo no mercado, começou a ser utilizado o Revit e o Civil 3D, que são softwares que atendem aí a metodologia BIM, né? E a metodologia BIM começou a ser inserida no mercado, onde a principal ponto, né, o principal objetivo aí de se utilizar a metodologia BIM, o foco seria a informação. Então, quando a gente modela ali, faz a modelagem 3D do nosso projeto, com os parâmetros inseridos nesse próprio modelo 3D, a gente tem uma melhor coordenação ali das informações do nosso projeto, a gente conseguindo fazer análises e antever erros, né, que só seriam vistos ali na obra. Então, ali com alguns usos do BIM que a gente tem, por exemplo, para detectar interferência entre diferentes disciplinas, ali com o uso do modelo 3D, né? Também coordenar ali o cronograma junto com o modelo, simular a construção no canteiro de obra, tudo isso melhorou a nossa coordenação de projeto. Já agora a gente está na etapa do BIM na nuvem, justamente com o uso do Autodesk Docs, que melhora a comunicação entre as equipes. Então, usando uma plataforma em nuvem para gerenciar os nossos documentos, o nosso projeto em BIM, a gente consegue ter uma comunicação
entre escritórios, entre equipes, né, entre etapas do projeto, muito melhor. Então, a gente tem aí um grande avanço na colaboração de projeto. Então, como eu citei, né, se ocorre lá, no nosso canteiro de obras, durante a construção, foi identificado algum erro no projeto, ou aconteceu qualquer tipo de imprevisto durante a obra, facilmente o pessoal da obra consegue mandar uma mensagem diretamente pelo Autodesk Docs e entrar em contato com o pessoal do escritório. Não fica aí a comunicação, uma mensagem perdida na caixa do e-mail, na caixa de entrada do e-mail, né? Ou ficar se comunicando somente com uma pessoa no WhatsApp. Então, o escritório recebendo essa mensagem facilmente consegue resolver ali, né, aquele problema em questão e facilmente consegue carregar aquele novo arquivo, uma nova versão daquele arquivo de volta no Autodesk Docs e automaticamente o pessoal da obra, o canteiro de obra vai ter acesso àquela nova versão em tempo real, certo? Então, agora eu vou mostrar aí mais na prática o Autodesk Docs, tá? Vou abrir aqui a plataforma. Certo? Então, aqui, ó, estamos na plataforma, tá? Do Autodesk Docs e vamos ver aí na prática como que a gente cria, né? Como que funciona esse fluxo de trabalho de aprovação de arquivos aqui no Autodesk Docs, como que a gente cria revisões e como que a gente se comunica com outros membros aqui do projeto, certo? Então, aqui é a aba de arquivos, né, onde a gente tem a estrutura de pastas e subpastas do nosso projeto. Então, já tenho aqui todas as pastas do meu projeto criado e já os arquivos aqui carregados, né? Então, facilmente a gente consegue visualizar aqui esses tipos de arquivo no próprio Autodesk Docs, aqui sem a necessidade aí de fazer download do arquivo. Então, deixa eu abrir aqui um arquivo. Então, aqui no caso, né, é um exemplo de um arquivo do Revit, um arquivo RPT. Então, sem a necessidade aí de fazer download do arquivo, eu já consigo interagir, visualizar esse tipo de modelo, né? Então, a gente consegue fazer isso com arquivos do Revit, com arquivos IFC. Então, vou abrir aqui um exemplo de um arquivo IFC também. Certo? Então, esse aqui é um arquivo com a extensão IFC. Então, conseguimos interagir, né, selecionar elementos, visualizar as propriedades desses elementos, e tudo isso, né, sem necessariamente eu ter aqui algum software instalado no meu computador. É só estou visualizando aqui diretamente pelo Autodesk Docs, né? Só vou ter a necessidade de fazer o download aqui do arquivo, se eu quiser editar o arquivo, né, continuar aqui, ó, dar prosseguimento à modelagem, certo? Então, aqui estamos na abinha Arquivos, né, do Autodesk Docs, onde temos a estrutura de pastas e os arquivos carregados. E vamos ver aqui mais especificamente a abinha Revisões, que é onde a gente vai criar aquele fluxo de trabalho para revisar os nossos arquivos que já estão carregados aqui lá nas pastas, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem a se fazer, né, é ir aqui, quem vai fazer isso? O administrador de projetos. Então, ele que vai fazer todas essas configurações, as primeiras configurações aqui do projeto, né? Então, a gente vem aqui nas configurações e temos esse botãozinho aqui, criar fluxo de trabalho de aprovação.
Aqui a gente já pode escolher um template aí que vai ser usado para esse fluxo de trabalho. Então, aqui algumas opções são, né? Aprovação em uma etapa, então vai ter apenas um revisor aqui nesse fluxo de trabalho, ou aprovação em 2 etapas, 3, 4, 5, e também temos 6, né? E também temos aqui aprovação em grupo, então aprovações aqui que devem acontecer paralelas para a gente seguir para a etapa seguinte do fluxo, tá? Como exemplo aqui, para mostrar para vocês, vou escolher essa aprovação em 2 etapas. Então, vai ter um primeiro revisor e um segundo revisor para, então, ser aprovado ou não o arquivo, certo? Então, aqui, ó, vai ter a revisão inicial e uma revisão final nesse fluxo aqui, nessa aprovação em 2 etapas que eu escolhi. Então, vamos dar um próximo. Aqui no nome, a gente pode dar um nome aqui para o projeto. Então, revisão, projeto de drenagem, por exemplo, certo? Podemos pôr uma descrição aqui para ajudar a identificar esse fluxo de trabalho. Aqui, né, as etapas que a gente escolheu lá. Então, revisão inicial e final, 2 etapas. Aqui vamos identificar quem vai ser o iniciador desse fluxo de revisão. Então, ó, a gente consegue alencar aqui por usuário, por função ou por empresa, quem que vai ser o responsável por iniciar esse fluxo de revisão. Então, aqui, vou colocar como exemplo de iniciador, eu mesma aqui, Juliana, certo? Eu também posso escolher mais pessoas, mais membros aqui. Eu vou escolher só eu aqui como exemplo. Então, eu aqui vou ficar responsável por essa bolinha aqui, ó, nosso fluxo, certo? Então, eu vou ser a responsável por iniciar, dar o start ali nesse fluxo de trabalho. Agora, a gente pode configurar aqui o nome para a próxima etapa, né? Aqui está como revisão inicial. Podemos alterar esse nome aqui também, né? E definir aqui se vai ser um único revisor nessa revisão inicial ou vários revisores. Daí podemos escolher aí mais de uma pessoa, por exemplo. Certo? Vou colocar aqui um único revisor. E aqui, como eu disse, né, a gente também pode escolher individualmente que cada membro do projeto ou escolher por função. Então, aqui, ó, vou selecionando aqui arquiteto, por exemplo, o Docs vai selecionar todos os membros que estão configurados com a função arquiteto aqui dentro da plataforma, certo? Então, escolhi, então, todos os membros que forem arquitetos vão poder aí fazer essa etapa aqui da revisão inicial do nosso fluxo. Agora, o aprovador, né, a revisão final, vamos escolher aqui por empresa. Então, vou pegar aqui todos aqui a X4B. Então, todos que estiverem cadastrados dentro da empresa a X4B vão aqui poder participar dessa etapa aqui da revisão final, certo? E aqui do lado a gente configura o tempo que essa pessoa, esse membro aqui, tem para terminar a sua revisão. Então, a gente aqui pode escolher, por exemplo, 5 dias, daí definir, né, dias corridos ou dias úteis, certo? E definir aqui também, por exemplo, dias úteis, esse aqui vai ser dias corridos na revisão final, certo? Aí a gente passa aqui para a área de definir os status do arquivo. Então, a gente pode mudar esse nome aqui. Qual que é o status que a gente quer que apareça, né, depois da revisão. Então, pode escrever aprovado ou qualquer outro termo aqui, rejeitado, aprovado com
comentários, né? Escolher mudar também aqui o ícone, certo? Pode escrever uma nota aqui do fluxo de trabalho e vamos salvar aqui esse fluxo, certo? Então, salvei o nosso fluxo chamado revisão, projeto de drenagem, certo? E vamos voltar agora lá para a abinha revisões. Então, toda essa configuração que a gente fez até agora é feita apenas uma vez ali no começo do projeto, preferencialmente pelo administrador do projeto. Então, vai ter uma pessoa responsável, né, por fazer esse tipo de configuração dentro da plataforma. Aí, no nosso dia a dia ali do projeto, quem ficar responsável por iniciar as revisões vai vir aqui na abinha Revisões do Docs e vir no botão Criar Revisão, certo? Clicando aqui em Criar Revisão, já é mostrado as nossas pastas do projeto, né? Então, onde a gente pode selecionar os arquivos que a gente quer enviar lá para revisão, certo? Então, aqui, por exemplo, vou enviar aqui deixa eu escolher aqui um arquivo. Vou enviar esses 3 arquivos. Daí a gente pode selecionar apenas um arquivo ou mais, certo? Então, vou enviar 3 arquivos aí no meu pacote de revisão e apertamos aqui Criar. Aí estamos na etapa de escolher qual que vai ser o fluxo de trabalho de aprovação, certo? Então, vamos escolher o fluxo que a gente acabou de criar, que é o nosso revisão projeto de drenagem, certo? Daí ele já identifica que é um fluxo de trabalho em 2 etapas, né? Onde o revisor inicial é o arquiteto, que a gente selecionou lá, e a revisão final é a X4B. Então, todos que forem da empresa X4B vão ser responsáveis pela revisão final. Aí, damos um nome aqui para a revisão. Então, posso pôr aqui, drenagem, projeto básico, por exemplo. Esse vai ser o nome da revisão, onde vai estar inserido esses 3 arquivos aqui, um arquivo IFC, um DWG e um DXF, certo? E vou enviar essa revisão. Aí, automaticamente, vai chegar uma notificação no e-mail da pessoa que está responsável pela próxima etapa desse fluxo de trabalho. No caso aqui, a Jennifer, né, que a gente escolheu lá a função arquiteto, e quem está cadastrado como arquiteto é a Jennifer aqui. Então, automaticamente, o Doc já enviou o e-mail lá para a Jennifer falando, você tem foi iniciado tal revisão desses 3 arquivos e você tem X dias para terminar essa revisão, certo? Então, gera aí automaticamente uma notificação e, além disso, a gente pode notificar que outros membros, se for necessário também, colocar uma mensagem aqui, certo? E toda essa revisão fica aqui salva, né, todos os históricos de todas as revisões que já foram feitas ou estão ocorrendo ainda no projeto, fica aqui na abinha Revisões do Docs. Então, a gente consegue aqui gerenciar todos os status aqui das revisões de arquivos, né, de revisões de documentos. Então, a gente consegue visualizar o status, o nome da revisão, qual fluxo de trabalho essa revisão está usando, quem foi que iniciou essa revisão, quem é o responsável pela próxima etapa da revisão e a data também da ação necessária, certo?
Então, aqui, ó, quando a gente vou clicar, vou abrir, né, a revisão que a gente acabou de criar. Então, fica aqui, ó, o iniciador, Juliana aqui, e aqui, revisão pendente nessa etapa do fluxo, né? No caso, a Jennifer tem uns 5 dias úteis aí para concluir essa revisão, e após a Jennifer concluir, vai lá para outra etapa que a gente escolheu, que é a revisão final, né? Que vai ser feito aí por algum membro da X4B. Certo? Então, aqui, ó, as revisões, né, vão ficar salvas aqui na versão de cada arquivo, e a Jennifer aqui, que ficou responsável por essa etapa, vai simplesmente entrar aqui, né, vai receber lá a notificação no e-mail dela, com um link, e ela entra aqui diretamente e faz aqui essa revisão aqui dos arquivos, certo? Aí a revisão aqui no Docs pode ter algumas ferramentas aí para auxiliar, né, nessas revisões. Então, além da gente criar esse fluxo de trabalho, a gente também tem a funcionalidade aqui que eu citei no início das transmissões. Então, logo abaixo da aba revisões, a gente tem aqui transmissões, certo? E as transmissões aqui no Autodesk Docs é uma maneira formal dentro da plataforma de enviar os documentos para outros membros aqui do projeto, né? Então, uma ferramenta de comunicação dentro da plataforma. Então, vamos aqui para a gente ver como que funciona essa funcionalidade. Então, vamos aqui, ó, no botão Criar Transmissão, e vou selecionar os arquivos que eu quero compartilhar com algum membro aqui do projeto. Então, vou aqui e vou compartilhar, por exemplo, esse arquivo aqui, ó, topografia DWG. Aí, com quais membros do projeto que eu quero compartilhar esse arquivo. Então, vou escolher aqui a empresa X4B, eu poderia escolher aqui em usuário um membro por vez, né? Então, vou salvar aqui. E podemos escrever aqui uma mensagem, né? E vou enviar esse documento. Então, isso é uma maneira que a gente tem aqui dentro do Docs de confirmar, né, que uma pessoa visualizou, que recebeu um documento que a gente quer. Então, caso eu tenha necessidade de uma pessoa específica ali da minha equipe ou de algum subcontratado, de alguma empresa terceirizada, ou até do contratante, né, que está aqui participando do projeto, eu quero ter a certeza que ele vai receber aquele arquivo, que ele vai ter a ciência que aquele arquivo foi cadastrado dentro da plataforma aqui do Autodesk Docs. A gente tem essa funcionalidade bem legal aqui de transmissões, certo? Então, se a gente abrir aqui essa transmissão, fica aqui com o status transmissão enviada, certo? Fica aqui documentado quem foi que enviou, né? No caso, eu. Quem que é o remetente, a empresa aqui, empresa do remetente, e quem aqui é o destinatário, né? No caso aqui, o Eduardo, que eu selecionei lá, que todos que são da X4B vão receber. E fica aqui, ó, nesse campo detalhes, quem visualizou esse arquivo e quem apenas recebeu, né? E caso já tenha visualizado, a gente consegue ver aqui exatamente a data e o horário dessa visualização, certo? E caso aí esse arquivo que a gente enviou
esteja passando aí por um fluxo de revisão, aqui aparece em que status esse arquivo aqui se encontra, certo? Aí uma outra funcionalidade bem legal aqui do Autodesk Docs e bem útil é a funcionalidade de criar problemas pontuais dentro dos nossos documentos. Então, a gente está aqui, por exemplo, nessa etapa aqui de revisão desse arquivo aqui de topografia. Então, a gente pode ir aqui na aba Problemas e criar um problema que serve aí uma maneira da gente gerenciar não conformidades que podem aparecer nos nossos documentos. Então, aqui a gente seleciona um título aqui. Então, por exemplo, vou selecionar aqui por exemplo, um problema aqui da área do projeto de topografia. Então, vou escrever aqui topografia. Seleciono aqui o status, né? Vou selecionar como aberto. O tipo, esses tipos aqui, a gente consegue pré-configurar aqui na plataforma. Então, alguns que já estão criados aqui, tipo, né, de não conformidade em relação à acessibilidade do projeto, insolação, ventilação, parte ambiental, desapropriação, geométrico, né? Então, aqui são alguns exemplos já criados aqui. Vou selecionar esse aqui, topografia também. Podemos escrever aqui uma descrição. Né? E aqui, ó, em posicionamento, eu vou escolher qual arquivo eu quero alencar esse problema. Certo? Então, lá entre aqueles arquivos que a gente enviou para revisão, vou selecionar aqui a interseção IFC. Então, ele vai abrir aqui o arquivo IFC e ele vai pedir aqui para a gente adicionar um pino do problema. Então, vou apertar aqui em algum ponto do meu projeto para adicionar esse problema, certo? E aí esse problema vai estar gravado aqui. Podemos também selecionar uma causa raiz dessa não conformidade já pré-configurada, certo? E apertar aqui criar. Aí esse problema, né, vai estar aqui salvo no histórico na abinha problemas e também conseguimos definir um responsável por solucionar essa não conformidade. Então, esse é um jeito da gente adicionar problemas aqui nos documentos. Uma outra maneira é a gente ir especificamente aqui no arquivo em questão que a gente quer. Então, por exemplo, eu identifiquei aqui um problema no meu arquivo aqui no projeto de topografia. Esse aqui, ó, por exemplo, que já tem alguns pins aqui alencados. Então, estou aqui visualizando o meu arquivo. Esse aqui é um arquivo DWG, que eu consigo visualizar aqui dentro do próprio Docs, certo? Identifiquei aqui, esse aqui é um arquivo de topografia, de um levantamento topográfico, identifiquei que estão faltando algumas cotas aqui nesse levantamento. Então, ó, diretamente aqui pelo visualizador do Docs, a gente tem a opção de adicionar um pin de problema aqui nesse documento. Nesse menuzinho, a gente tem aqui essa barrinha de menu direita aqui da tela, certo? Então, clico aqui no problema, seleciono o tipo aqui, vou selecionar de novo esse tipo de problema topografia e vou colocar aqui exatamente no ponto que eu estou tendo um problema aqui no projeto, certo? Então, aqui, ó, já apareceu o nome, um número, né, para esse problema.
Então, vamos atribuir aqui alguma pessoa para resolver esse problema. Então, aqui vou pegar aqui, por exemplo, Natan, né? Podemos pôr aqui uma data de vencimento para o Natan aí ter como data limite para resolver esse problema aqui no documento, certo? Então, vou pôr aqui a data de 29 de novembro, certo? Especificar aqui alguma causa raiz dessa não conformidade, né? Anexar aqui algum outro documento, então poderia anexar aí alguma norma ou alguma foto, né, para enriquecer aqui as informações e ajudar, né, o Natan a resolver esse problema, certo? E também escrever algum comentário aqui no final que vai aparecer como uma mensagem lá para o Natan, que é o nosso responsável aqui atribuído nesse problema. Então, posso pôr aqui, ó, fazer. Então, aqui, por exemplo, eu identifiquei, né, nesse levantamento, que aqui é um tal VEG, e eu necessito aqui das cotas desse tal VEG, né? Então, vai ser necessário aí, vou escrever aqui necessário, fazer levantamento batimétrico do curso d'água, por exemplo, certo? Então, a gente pode escrever aqui um comentário, né, uma mensagem aqui para direcionar, para resolver esse problema, e enviar, certo? Então, vou sair aqui do visualizador do arquivo e retornar lá para a nossa abinha problemas. E tá aqui, ó, problema que eu acabei de criar lá, que eu atribuí ao Natan. Então, a data de vencimento. E aqui, o arquivo em questão é onde eu criei esse problema, certo? E, novamente, mesma coisa lá das revisões. Automaticamente, o Natan vai receber no e-mail dele que foi criado um problema em que ele foi atribuído para resolver esse problema, e daí ele vai entrar aqui no Autodesk Docs para solucionar essa questão, ver o posicionamento, ver ali a mensagem que eu escrevi, certo? E depois alterar aqui o status desse problema, né, para pendente, em revisão ou fechado, por exemplo, certo? Então, hoje eu mostrei aí 3 funcionalidades bem importantes aqui do Autodesk Docs que ajuda a gente aí a fazer essa melhor coordenação e colaboração do nosso projeto aqui dentro da plataforma em nuvem, certo? Então, qualquer dúvida, podem mandar aí no chat, a gente também fica disponível posteriormente no e-mail, tá? Deixa eu carregar aqui o e-mail. Tá? Eu tenho o meu e-mail aqui, também tem o site da X4B, certo? E a gente fica aí à disposição para tirar qualquer dúvida que tenha ficado e não perca o nosso próximo webinar, que a gente vai ter a parte 3 aí, desbravando mais conteúdo sobre o Autodesk Docs. Ok? Obrigada, pessoal.